Bom, eu acho que não teria como, nesse mês de maio, alguma coisa ter me chamado tanto a atenção como tudo que a gente está vendo acontecer no Rio Grande do Sul. Eu já falei sobre como lidar com isso, a gente que está aqui de fora assistindo, nos sentindo impotentes, com culpa, nesse vídeo que eu vou deixar aqui. Mas para o destaque desse mês eu queria trazer uma coisa que acabou assim cortando meu coração e que surpreendentemente tem muito a ver com o que a gente está enfrentando no nosso burnout, que são aqueles cachorrinhos que continuam nadando no ar, mesmo a salvo, que continuam subindo no telhadinho das casinhas, mesmo já estando abrigados. Vamos falar sobre isso e o que isso tem a ver com o que a gente está passando aqui? Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Meu nome é Roberta Caruso e esse é o Burnoutados S.A. E aqui a gente aprende o que é burnout, como curar um burnout, a lidar com os sintomas do burnout, a entender o que é esgotamento físico e emocional, fadiga crônica e como que a gente tira essas desgraças da nossa vida. Tem também um canal de aulas onde a gente aprofunda tudo isso. Tem um livro com 600 páginas com o puro suco da recuperação do burnout. Um podcast onde eu acabei de contar a minha história com o burnout em 6 episódios. E o link de tudo isso que eu acabei de falar fica aqui no descritivo. Pois então, estão circulando vídeos de cachorrinhos que continuam fazendo os movimentos de nadar, mesmo estando a salvo, no colo de alguém, acolhidos e quentinhos. Vídeos de cachorrinhos que estão subindo nos telhadinhos das casinhas, lá dentro dos abrigos, mesmo estando num local coberto. Teve um cachorro que já foi entregue de volta aos seus tutores, já está na sua casa de novo. E quando começa a chover, ele sobe no telhado, alguém coloca ele no chão, ele sobe no telhado de novo, já fez isso 5 vezes antes de gravarem o vídeo que acabou viralizando. É de cortar o coração, porque a gente fica imaginando o desespero que eles sentiram, sem entender o que estava acontecendo. Aqueles que têm tutores, que moram em casas, que estão acostumados a ter proteção, se vendo sem nada disso à vista. Isso se chama trauma e é muito próximo de muita coisa que a gente vive no burnout, ou que a gente viveu na nossa infância ou durante a nossa vida, que nos ajudou a chegar em uma situação de burnout. O negócio é que a gente aprende que trauma é sempre uma coisa muito trágica, muito chocante, na opinião de todo mundo. Então, por exemplo, você estava na rua e você foi feito de refém, ou você tomou um tiro, ou você foi ou você capotou de carro, ficou em coma, sua família foi soterrada, sua casa alagou, você perdeu tudo e está num abrigo. Todas essas coisas, com raras exceções de pessoas sem noção de nada, são consenso geral de que são traumas. Se você falar para os seus amigos, para os seus parentes que a sua casa foi alagada, eles vão falar: meu Deus, você está bem? Você precisa ficar aqui? Você precisa de alguma coisa? O que eu posso fazer? Mas, e aqui eu vou dar um exemplo pessoal, tá? E aí você vê qual é a correspondência no que você está passando com o seu burnout, tá? A partir desse exemplo do que eu passei com o meu. Dia 9 de maio desse ano, completou exatos 10 anos do dia do meu colapso. Como você sabe, eu só cheguei ao tratamento correto em junho de 2021, portanto, 7 anos e 1 mês depois do dia que eu colapsei. Nesses 7 anos, eu tive uma insônia violenta, porque não apenas eu tive os motivos comuns de insônia num burnout, como curva de cortisol invertida, ansiedade, desbiose intestinal, mas eu também fui vítima, e a palavra é essa, de uma terapeuta irresponsável e também de um hospital, e a palavra continua sendo vítima, que me colocou num tratamento que foi tão violento, tão agressivo para o meu corpo, que acabou desregulando o meu sistema límbico de vez. Eu contei essa parte da minha trajetória no episódio 3 da minha história com o burnout. Eu vou deixar o link no descritivo aqui em segundo lugar, na ordem das coisas que eu coloquei ali, para você poder ouvir quando você acabar aqui esse vídeo, tá? O resultado disso foi que eu passei 6 anos e pouco deitando para dormir todas as noites na cama e ficando lá deitada, exausta,
Gente, eu chorava de desespero, de tão cansada que eu tava. Por 5, 6, 7, 8 horas seguidas, sem conseguir dormir. E aí eu dormia umas de 2 a 4 horas, acordava sem ter conseguido me recuperar ou descansar e ficava passando mal o dia inteiro, porque o meu nível de fadiga era muito grande e o meu corpo não estava conseguindo se recuperar, não estava conseguindo descansar. Durante esses 6 anos e pouco, eu ouvi de absolutamente todo mundo da área de saúde que me tratou, entre aspas, que o problema era unicamente ansiedade. E se você está convencido que o problema da pessoa é a ansiedade, você não pesquisa mais nada, você não ouve, você não pensa, você não considera, você não analisa, você fica ali tentando convencer a pessoa de que o problema dela é a ansiedade e de que a solução para o problema de ansiedade dela é o Zolpidem ou similar. E eu sabia que não era isso. E eu falava, gente, é diferente. Eu não dormi porque estou ansiosa, estou ansiosa porque não consigo dormir. Porque é óbvio que eu estava ansiosa, mas se eu passei 6 anos e tanto nesse esquema, sem vida, desesperada, com todo mundo me invalidando, sem achar nenhum tipo de solução, saúde mental equilibrada, é que eu não ia conseguir ter, correto? E eu ouvia de muitas pessoas à minha volta, pessoas que na época eu achava que eram meus amigos. Nossa, mas que inveja que eu tenho de você. Queria eu estar com a vida ganha assim, viu? Acordar 11 horas da manhã. E sempre todo mundo rindo, fazendo piada, né? E eu tentava explicar, porque nessa época eu ainda tinha a esperança de que eu ia explicar, iam me ouvir, iam acreditar em mim, iam mudar de opinião e finalmente me apoiar, ao invés de debochar de mim ou me criticar. Né? Eu tentava explicar que eu acordava às 11 porque eu só tinha conseguido dormir às 8 e eu só tinha dormido 3 horas. Mas não ouviam, ninguém nunca acreditou no meu nível de fadiga, gente. E coloco aí nesse ninguém, inclusive as pessoas, médicos, terapeutas que me atenderam antes de eu chegar no Dr. Fofinho. O Dr. Fofinho também acreditou. Ou seja, isso é um trauma, mas ninguém acredita. Porque todo mundo achou o tempo inteiro que era frescura, exagero, essas coisas que a gente ouve. Eu mesma demorei para entender que depois que eu já estava com o tratamento correto, que depois que eu já tinha resolvido a questão do sistema límbico, que depois que o meu intestino já estava muito melhor, eu demorei para entender que a ansiedade que eu tinha, quando, por exemplo, eu tinha um horário certo para acordar e por causa disso eu não conseguia dormir, eu demorei para entender que isso era um estresse pós-traumático. Eu ainda achava que era uma ansiedade descontrolada, porque eu não estava tendo capacidade de administrar, sabe? Que é com certeza o que também vocês ouvem. E um dia eu estava estudando alguma coisa, ou vendo alguma aula, e me caiu uma ficha imensa de que existe um negócio chamado TEPT-C, Transtorno de Estresse Pós-Traumático Complexo. E meu psicólogo concordou comigo, me trouxe mais informações e eu me permiti parar de me cobrar tanto e aceitar que eu tinha sido vítima dessas situações. Eu falo muito sobre a gente não ficar no lugar de vítima, mas também sempre falo como isso não significa negar que nós fomos vítimas. Nós fomos. Mas se a gente se sentir confortável nesse lugar, se a gente entrar no vitimismo, aí a gente empaca e não se cura nunca. Mas assumir a responsabilidade em se curar, se movimentar para resolver essa situação, tudo isso é muito saudável e nada disso nega que nós fomos vítimas. O TEPT complexo é o resultado de uma situação desesperadora, em que a gente se sentiu sem saída, em que a gente se sentiu impotente para resolver e que se repetiu por um certo período de tempo. Muita gente debocha quando a gente fala que a gente está com TEPT no burnout e muitos de nós nem considera estar com TEPT no burnout justamente porque existe um consenso geral de que o TEPT é consequência emocional de uma tragédia pontual. Uma vez que a sua família foi soterrada, aquela vez que você sofreu um estupro, a vez que o dia que você tomou um tiro, a semana que a sua casa alagou.
umas coisas pontuais, agudas e isoladas. Eu tenho certeza de que a grande maioria das pessoas que ficaria emocionada vendo um gaúcho ter uma crise de ansiedade na próxima chuva, invalidaria o seu TEPT, seja por insônia, seja pelo que for. E com isso eu não estou desmerecendo a reação do gaúcho. Eu estou dizendo que você não pode desmerecer os seus gatilhos porque tem outras pessoas em situações mais aceitas socialmente como sendo legítimas de gerar um estresse pós-traumático, ok? Eu acho que a gente já aprendeu nesse canal a não fazer campeonato de drama e não comparar a dor das pessoas. Todo burnoutado tem TEPT para resolver. Às vezes é um trauma criado no processo de burnout, como é meu caso, já que eu fiquei quase 7 anos, eu fiquei 7 anos sem o tratamento correto, quase 7 anos com essa insônia desgraçada. Ainda passei por tratamentos errados nesse período, que pioraram muito uma situação que já estava terrível. Às vezes são traumas de infância, são os mais comuns, ou que a gente adquiriu ao longo da nossa vida. E que ajudou a gente a se manter numa situação de estresse crônico, sentindo que não tinha o que a gente pudesse fazer para mudar a nossa situação perante o que a vida nos obrigou a passar. Eu tinha um TEPT que, graças a Deus, eu já consegui resolver, que era por conta da dinâmica do trabalho nas agências por onde eu passei, em que eu era obrigada a trabalhar 20 horas por dia, a virar 3 noites trabalhando e a nunca ter feriado nem fim de semana. Sempre lembrando que eu fui obrigada porque eu não entendia que eu devia e podia sair, né? Eu assumo a minha responsabilidade aqui. Mas não assumo a culpa porque nós fizemos o melhor que a gente podia fazer com a consciência que a gente tinha na época. Nenhum de nós tem culpa pelo nosso burnout e nem ninguém. A única culpada pelo nosso burnout é a cultura em que a gente vive. É sempre bom deixar isso muito claro, justamente para evitar que a tentação da gente se colocar numa posição vitimista nos acometa. No final eu vou deixar 2 aulas para você entender melhor essa parte. Se desceu torto, ou se desceu e ficou aquele gostinho amargo depois de engolir essa verdade, ok? Não é fácil mesmo, gente, mas essas aulas vão te ajudar. Voltando. Mas o negócio é, tem burnout, tem TEPT, e na grande maioria das vezes é um TEPT complexo, que infelizmente, assim como o burnout em si, ainda é muito desacreditado e motivo de deboche pela maioria dos profissionais da área da saúde, que vão te dizer que isso não existe ou que você está exagerando. As nossas experiências nos causam traumas e a gente aprende, sem se dar conta, a reagir de uma certa forma diante do que nos gatilha para nos defender. Toda vez que eu deito e demoro mais do que 1 minuto para dormir, eu já tenho que focar no mindfulness, eu começo a rezar, eu preciso fazer exercício de respiração, alguma coisa para não deixar a ansiedade chegar. Aquela ansiedade do, eu não vou conseguir dormir o suficiente, amanhã eu vou estar passando mal, se eu demorar para dormir, eu vou dormir quantas horas, eu não vou conseguir porque eu vou estar com fadiga, eu vou ter que desmarcar meu compromisso, eu não vou poder fazer minhas coisas que eu planejei fazer amanhã. Mesmo que hoje eu já consiga manter muito mais da metade da minha rotina, mesmo nos dias em que eu durmo menos por conta do climatério. Que hoje a minha insônia do burnout já foi totalmente resolvida, mas temos o climatério, e o climatério, na hora que os hormônios começam a desregular, causa insônia. A ansiedade que ainda me dá quando eu tenho hora para acordar. A ansiedade que me dava quando eu não fazia o protocolo de reprogramação do sistema límbico, que era um negócio que me tomava 1 hora por dia, que me tomou 1 hora por dia durante 1 ano. E eu fiquei presa ali, sabendo que já tinha sido resolvido o problema, que eu não precisava mais fazer aquela 1 hora de protocolo. Mas eu não conseguia não fazer. Se eu não fizesse, eu ficava tão ansiosa na hora de dormir, que aí eu ficava tão ansiosa na hora de dormir, com medo de não dormir, que aí eu não dormia. Então eu basicamente ainda fico muito ansiosa quando eu acho que tem qualquer coisa que vai me impedir de dormir todas as horas que meu corpo precisa. E o resultado é que eu acabo dormindo muito menos horas por conta da ansiedade. Então, era isso, inclusive, que achavam que acontecia comigo antes, que eu não conseguia dormir porque estava ansiosa. Não era isso antes. Passou a ser isso depois que se formou o trauma. Então, hoje, ninguém acredita que acontece isso. Quando acontece,
e ninguém acreditava, e todo mundo acreditava que era isso quando não era. As pessoas não acertam uma com burnoutado, gente. A ignorância ainda é muita e a vontade de sair da ignorância é próxima do zero. Eu aqui vou usar uma comparação que eu vi o Andrei Moreira, que é um médico homeopata e também constelador, usar num rios que ele fez sobre o TEPT. O trauma é uma fogueira. Imagina que eu, nesses 6 anos e tanto de insônia braba, estava no meio do fogo, tá? No fogo numa fogueira, labaredas. E aí, o tratamento correto, finalmente, fez com que a minha insônia fosse embora. Esse problema foi resolvido. O fogo se apagou. Mas ficou aquela brasa, sabe aquela brasa que fica quando a gente apaga uma fogueira? Aquela brasinha ali, que parece uma coisa, né, tão inocente, tão não tem problema. E aí, qualquer gatilho que faça eu acreditar que pode ter uma possibilidade de eu não dormir o suficiente, é um pedacinho de papel, é um graveto que cai nessa brasa. E aí o fogo aparece de novo. Então, quando eu tenho horário para acordar, não fico com medo de não dormir, é o graveto que cai, volta o fogo e eu não durmo. É isso que está acontecendo com os cachorrinhos que nadam no ar, que sobem nos telhadinhos. É isso que está acontecendo com você quando você reage com exagero a alguma coisa. Burnoutado tem uma reatividade altíssima. A gente dá patada, faz barraco, grita, xinga, agride, sem controle. Não apenas pelo próprio funcionamento do corpo em meio ao estresse crônico, mas porque quando cai um graveto na brasa, o fogo acende. O negócio é que a gente vem fazendo isso há muito tempo na nossa vida. Essa reatividade entrou na nossa autoimagem como sendo parte da nossa personalidade. Ah, eu estouro por qualquer coisa. Ah, eu tenho pavio curto. Ah, eu falo mesmo. Ah, eu não aguento. Ah, é que as pessoas só falam merda. Sem se dar conta de que tem pequenas coisinhas do dia a dia que são gravetos caindo na brasa. E que ligam o nosso sistema límbico, o nosso sistema de luta e fuga, e fazem a gente reagir de uma maneira que até a gente muitas vezes vê que está fora do registro. Tanto que muitas vezes a gente se sente culpado depois. A gente é bicho, bicho morde quando está se sentindo com medo, gente. Usando ainda o exemplo dos bichinhos resgatados, eu vi um vídeo de um resgate de um cachorrinho que estava deitadinho, assim, encolhidinho, num cantinho do telhado. Eu acho que ele já estava conformado com o destino dele, que era morrer. Mas ele estava com tanto medo, que os caras não conseguiam pegar ele de jeito nenhum. O cachorro avançava, era um cachorrinho vira-latinha, parecia um pitbull alucinado. E aí eles conseguiram lá, com um cobertor protegendo as mãos, 2 pessoas, uma de cada lado, conseguiram pegar o bichinho. Levaram para dentro do barco. E ele foi do telhado pro barco, tentando morder. Uma vez dentro do barco, acho que ele entendeu que ele estava a salvo. Gente, o cachorro virou um docinho de coco. Era medo puro. Bicho é assim. A gente é bicho. A gente não pode esquecer que o sistema de luta e fuga do nosso cérebro é do tempo das cavernas, é um instinto primitivo. A gente entra em alerta e fica reativo. É nosso sistema de defesa. E a gente precisa reconhecer isso, olhar para isso, entender, aceitar e desligar esse piloto automático da reatividade. Ninguém nunca saiu de um burnout fazendo as mesmas coisas que fizeram com que a pessoa entrasse em burnout. Então, para de ficar fingindo que você não teve traumas, que você não foi abusado, que você não foi vítima, que tem gente em situação pior, você não pode reclamar. Não entra nessa cilada e também não entra na cilada de ficar no papel de vítima. Ou seja, não se demora nesse lugar, que você precisa resolver a situação e para isso você precisa deixar de culpar os outros, parar de se sentir impotente e passar a se responsabilizar pelo que vai acontecer na sua vida. Lembra do exemplo do sofá branco? Então, se você vem vindo com uma jarra de suco de uva na mão, tá? E você pisa numa pecinha de Lego que seu filho, sem querer, largou no caminho. Quando você tropeça porque você pisou na pecinha de Lego, a jarra de suco de uva que estava na sua mão cai inteira no seu sofá branco.
A culpa foi do seu filho, que o seu sofá agora tá manchado? Perceba, não importa. Tudo bem, a culpa foi dele e ele precisa de um castigo. Aí você vê como é que você educa o seu filho. A questão é, sendo culpa dele ou não, é só você que pode resolver a mancha do sofá. A responsabilidade em resolver o problema, o sofá manchado, é sua e de mais ninguém. É a mesma coisa no burnout. Você foi vítima da empresa, você foi vítima da sua família, você foi vítima do seu chefe, bacana. Mas se você ficar parado nesse lugar falando que a culpa é deles e gastando a sua energia, tentando que eles reconheçam e resolvam a situação, você empaca e nunca sai do lugar. Agora, mesmo entendendo que você foi vítima, se você levantar e falar, ok, você foi filho da puta, você também, mas eu preciso resolver a minha situação. E aí você se cura. A gente precisa entender aonde estão os gravetos. A gente precisa apagar essa brasa que ficou ali de uma vez por todas. A gente precisa entender o trauma, as suas consequências, os seus gatilhos. A gente precisa ressignificar as coisas que nos causaram muita dor e que forçam a gente a sempre estar numa posição de defesa, agredindo, reagindo, com medo de alguém fazer a gente sofrer outra vez. E isso a gente faz na terapia, que é parte de um tratamento correto para burnout. Na terapia, o ambiente é seguro o suficiente para que a gente possa, enfim, externar todas as nossas vulnerabilidades, sombras, medos e dores, para parar de ficar subindo no telhado cada vez que chove na nossa vida, ok? Eu vou deixar aqui na tela 4 ou 5 coisas, vamos ver se cabe. Eu vou deixar a aula 3 em que eu falo qual é o tratamento certo para burnout, a aula 34 em que eu explico a cultura do burnout, foi essa que eu comentei lá atrás no vídeo, sobre de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade, a aula 14 em que eu explico como o nosso corpo está funcionando no estresse crônico, vou deixar um vlog que eu fiz falando justamente dos TEPTs complexos que eu identifiquei em mim. E se couber, eu vou deixar uma aula sobre vitimismo. Se não couber, eu vou colocar aqui nos cards agora. Tchan! E eu vou deixar em primeiro lugar ali no descritivo um link que no outro vídeo que eu fiz falando do Rio Grande do Sul, eu não tinha incluído, porque ainda não existia, mas que eu tô acompanhando, inclusive a prestação de contas e o uso que estão fazendo desse dinheiro arrecadado, tá de aplaudir em pé. Então, para você colaborar, uma boa indicação é essa que eu vou deixar aqui, tá? Até o próximo!